é a Pedra de Roseta. Ela foi a chave para decifrar os hieróglifos egípcios e é um dos tesouros mais preciosos e valiosos do Museu Britânico. A inteligência artificial decifrou os últimos símbolos da Pedra de Roseta e o resultado é aterrador. Palavras perdidas por milênios agora revelam segredos que reescrevem a história antiga. O que antes era um enigma agora é uma revelação, e a verdade é mais sombria do que qualquer um ousou imaginar. A história oculta do mundo antigo finalmente veio à tona, e é pior do que pensávamos. Vamos descobrir o que a TA desvendou. A descoberta que mudou o passado do Egito. Tudo começou durante um verão extremamente quente no Egito. No final de julho do século XVIII, as tropas de Napoleão estavam espalhadas pela região, construindo instalações militares, consertando edifícios, cavando trincheiras defensivas e tentando sobreviver no ambiente desafiador e escaldante, perto de uma pequena cidade chamada Rashid, que os europeus chamavam de Roseta. Um jovem oficial de engenharia, chamado Pierre-François Bouzoudzar, supervisionava os trabalhos de reparo em um antigo forte militar danificado, o Fort Julien, enquanto seus soldados derrubavam uma muralha em ruínas. Algo peculiar chamou sua atenção. Uma laje de pedra escura e polida estava escondida entre os escombros, marcada com linhas de escrita cuidadosamente dispostas. A pedra destacou-se imediatamente dos escombros circundantes. Bouzoudzar reconheceu instantaneamente que não se tratava de uma rocha comum. Interrompeu os trabalhos de demolição, certificou-se de que a pedra fosse cuidadosamente içada e enviou rapidamente uma mensagem ao Cairo. Em meados de julho de 1799, a intrigante pedra já estava sendo transportada para a capital para uma análise mais detalhada. Os soldados descobriram algo muito mais significativo do que um valioso artefato ou obra de arte. O que encontraram foi um fragmento de uma antiga proclamação real, datada de mais de 2 milênios. O notável documento em pedra continha a mesma mensagem escrita em 3 sistemas de escrita diferentes. A seção superior estava inscrita usando hieróglifos, uma escrita egípcia antiga, baseada em imagens. A seção do meio utilizava uma escrita egípcia, mais simplificada, conhecida como deódica. A seção inferior estava escrita em grego. Um grupo de sacerdotes de Mênfis criou este decreto para celebrar seu jovem monarca Tomé V. A descoberta foi inovadora justamente por conter 3 versões em línguas diferentes. Como o grego ainda era uma língua conhecida, os estudiosos puderam usá-lo como ferramenta de tradução para finalmente compreender as misteriosas e até então indecifráveis escritas antigas do Egito. Aqui está o texto parafraseado frase por frase. A pedra não era tão maciça quanto as pessoas se lembravam ou imaginavam posteriormente. Era um pedaço sólido e compacto de rocha escura, com uma aparência salpicada, feita de granodorito, um tipo de rocha vulcânica ainda mais resistente que o granito. Pequenos pontos minerais rosa e cinza brilhavam suavemente quando a luz incidia sobre sua superfície. A laje de pedra tinha aproximadamente a altura dos ombros de uma pessoa média, um pouco mais larga que uma porta comum e com a espessura de um livro grande. Seu peso total era quase o mesmo de um pequeno piano de cauda. Transportar uma pedra tão pesada teria exigido um trabalho de equipe meticuloso, utilizando cordas, rolos de madeira e o esforço coordenado de muitos trabalhadores fortes. O contexto histórico deste artefato surgiu durante um período de tensão militar. Após um longo bloqueio, as tropas francesas em Alexandria foram forçadas a se render a uma operação militar conjunta britânica e otomana. O acordo de rendição, conhecido como Capitulação de Alexandria, incluía a exigência de que todos os artefatos históricos coletados pelos pesquisadores de Napoleão fossem transferidos. Essa condição aplicava-se especificamente à pedra escura, com inscrições encontrada perto da cidade de Roseta. No início de 1802,
a pedra já havia sido transportada para a Inglaterra. Inicialmente, a pedra foi exibida à Sociedade de Antiquários, um grupo de pesquisadores históricos. Pouco depois, foi exposta ao público no Museu Britânico, onde permanece até hoje. Um texto pintado de branco foi adicionado às laterais da pedra, explicando que ela foi capturada no Egito pelas forças britânicas em 1801 e, em seguida, oferecida à nação pelo rei George III. No Cairo, antes da antiga pedra ser removida do Egito, um impressor chamado Jean-Joseph Marcel fez cópias da superfície da pedra, o que ajudou os pesquisadores a estudar cuidadosamente o texto. Outro inventor, Nicolas Jacques Conte, que havia sido ferido em batalha e perdido um olho, levou essa técnica a um novo patamar. Ele aplicou tinta diretamente na pedra e em seguida pressionou papel úmido sobre ela, o que permitiu que as letras esculpidas fossem transferidas perfeitamente e criassem imagens reversas exatas das inscrições originais. Esse método tornou muito mais simples para os pesquisadores examinarem cada detalhe do texto, sem precisar mover ou manusear fisicamente a pesada placa de pedra. O grupo de pesquisadores históricos em Londres criou réplicas detalhadas do artefato para diversas universidades de prestígio no Reino Unido. Em pouco tempo, versões impressas e manuscritas com detalhes do artefato estavam sendo distribuídas por toda a Europa. Algumas dessas cópias chegaram até mesmo aos Estados Unidos. Essas versões duplicadas permitiram que acadêmicos de diferentes regiões examinassem cuidadosamente a escrita e iniciassem o complexo processo de decodificação e interpretação das inscrições antigas, como a luz e o código ajudam a pedra a falar novamente. Ferramentas científicas modernas permitem agora que os pesquisadores examinem a superfície da Pedra de Roseta com extraordinária precisão, revelando marcas invisíveis à visão humana comum. Essas digitalizações avançadas produzem imagens detalhadas que destacam até mesmo as mais sutis reentrâncias e arranhões na superfície da pedra. Usando poderosos algoritmos de computador treinados com milhares de exemplos de hieróglifos, os pesquisadores agora podem analisar esses padrões e fazer suposições fundamentadas sobre quais símbolos poderiam ter estado originalmente em seções danificadas ou ausentes. Essa abordagem não envolve a criação de novas informações históricas ou a fabricação de textos que não existiam antes. Em vez disso, o programa de computador analisa cuidadosamente as áreas danificadas, comparando-as com partes intactas do texto e outras versões conhecidas do mesmo documento histórico, e então prevê, de forma inteligente, os símbolos originais mais prováveis. O significado original do decreto oficial sempre foi claro. O texto celebra o rei Tomé V por suas ações benevolentes, como a redução de impostos, a doação de terras para locais religiosos, a libertação de prisioneiros e a criação de estátuas de deuses. O decreto também especificava que deveria ser escrito em 3 idiomas diferentes e afixado em todos os templos importantes. Isso foi feito para garantir que pessoas em posições de conhecimento e poder, incluindo sacerdotes, escritores e funcionários do governo grego, pudessem lê-la e compreendê-la facilmente. Historicamente, a Pedra de Roseta foi crucial para ajudar os pesquisadores a redescobrir a língua egípcia antiga. Hoje ela serve a um novo propósito, atuando como uma conexão entre a pesquisa acadêmica tradicional e a tecnologia moderna. A inteligência artificial está ajudando os estudiosos a desvendar os últimos símbolos, quase invisíveis na pedra, que as gerações anteriores não conseguiam ler. Combinando técnicas avançadas de iluminação e tecnologia digital, os pesquisadores estão alcançando o que nem mesmo os estudiosos mais brilhantes do século XIX conseguiram. Essas ferramentas modernas estão ajudando a revelar a história completa da pedra, permitindo que ela essencialmente fale novamente. Sob a superfície áspera e danificada da Pedra de Roseta, encontra-se uma mensagem ancestral de mais de 2 milênios. Milênios atrás,
permanecem ocultos. A superfície da pedra está marcada por cortes, fragmentos quebrados e desgaste gradual ao longo de séculos de existência. Em vez de partirem diretamente para a tradução, os cientistas concentraram-se primeiro em examinar cuidadosamente o artefato. Utilizaram tecnologia avançada e ferramentas especializadas que revelaram detalhes invisíveis a olho nu. A luz foi a primeira ferramenta crucial neste projeto de pesquisa. A equipe de pesquisa começou tirando várias fotografias de toda a superfície repetidamente. Em cada fotografia, ajustaram ligeiramente a iluminação. Eles experimentaram com a luz proveniente de vários ângulos, alturas e direções. Mesmo uma pequena mudança na iluminação pode fazer com que um sulco raso crie uma pequena sombra, ou que uma superfície elevada pareça mais luminosa. Combinando todas essas fotografias, eles criaram um mapa de altura, que é essencialmente uma representação 3D, mostrando cada pequena elevação e depressão na superfície. Esse processo transformou a pedra em um terreno digital que pode ser rotacionado, ampliado e examinado de todos os ângulos possíveis. Quando os pesquisadores manipulam a luz nesse modelo digital, detalhes incrivelmente pequenos tornam-se visíveis. Áreas que antes pareciam completamente lisas agora revelam marcas intrincadas que eram quase imperceptíveis antes. Apenas observar a forma de um objeto não conta toda a história. A pedra de Rosetta foi originalmente pintada com cores, mas com o tempo, a maior parte da tinta desapareceu. No entanto, minúsculos fragmentos da tinta original ainda estão escondidos nas linhas esculpidas da pedra. Para desvendar esses vestígios ocultos, os pesquisadores utilizaram um tipo especial de fotografia avançada, chamada imagem hiperespectral. Ao contrário das câmeras comuns, que capturam apenas as cores vermelha, verde e azul, essas câmeras especiais conseguem detectar centenas de tonalidades de luz diferentes. Algumas dessas tonalidades são tão sutis que o olho humano sequer consegue vê-las. Quando expostos a comprimentos de onda específicos de luz, os minerais antigos e os resquícios de tinta dentro dos sulcos da pedra reagem de maneiras únicas. Essas reações podem fazer com que os materiais ocultos brilhem intensamente ou escureçam em padrões específicos. Áreas que parecem completamente em branco, sob iluminação normal, podem de repente revelar contornos tênues de símbolos perdidos. Ao coletar e combinar essas cores invisíveis em uma única imagem digital, os especialistas podem trazer de volta à vida detalhes há muito esquecidos. Apesar do progresso, o desafio está longe de terminar. Uma vez que as marcas são reveladas pela luz e pela cor, surge um novo obstáculo. Ao contrário da escrita atual, os hieróglifos do Antigo Egito não seguem um padrão simples e ordenado. Esses símbolos são dispostos de forma criativa, frequentemente se cruzando e se sobrepondo. Imagine imagens de pássaros posicionadas acima de símbolos de pão. Figuras de serpentes podem aparecer ao lado de ilustrações em tons de vermelho. Para um computador, esse design intrincado se parece com uma rede confusa de linhas. Para superar essa complexidade, os cientistas desenvolveram um programa de computador inteligente capaz de reconhecer e rastrear cada símbolo individualmente. Os pesquisadores usaram milhares de imagens com diferentes símbolos hieroglíficos egípcios, como falcões, olhos serpentes e cordas para treinar seu sistema de computador. À medida que mostravam mais imagens, o computador gradualmente aprendeu a reconhecer as formas únicas e os detalhes específicos de cada símbolo. Embora o modelo original do computador tenha sido criado para identificar coisas comuns, como pessoas, ou carros em fotografias regulares, eles o modificaram extensivamente para lidar com a tarefa especializada de traçar e separar antigas gravuras em pedra. Aprende o ritmo da escrita antiga, antes de todo o progresso na leitura e restauração da escrita egípcia antiga. Dois sistemas importantes possibilitaram que os computadores decifrassem hieróglifos. Esses sistemas forneceram aos sistemas ultramodernos a estrutura, o material de treinamento e a orientação clara necessários para compreender símbolos esculpidos milhares de anos atrás. Juntos,
eles criaram a base sólida, que permite aos experimentadores estudar por um momento os danos materiais com muito menos confiança. O primeiro desses sistemas é o Fabricius do Google. Lançado em 2020, o Fabricius ofereceu a acadêmicos estudantes e ao público, em geral, uma maneira online de explorar os símbolos egípcios diretamente. Permitiu que usuários examinassem diferentes hieróglifos, compreendessem suas formas e ajudassem a rotulá-los para fins de treinamento. Cada marcador, cada sinal pronunciado com precisão e cada entrada digital faziam parte de um conjunto crescente de informações. Isso ajudou o sistema a aprender como os bustos reais se apresentam, como os símbolos análogos diferem e como se manifestam em diferentes formas. Graças à possibilidade de compartilhamento por diversas pessoas, o volume de dados aumentou rapidamente, proporcionando aos pesquisadores um espaço digital onde os hieróglifos podiam ser estudados com facilidade. Outra iniciativa importante foi o jogo de hieróglifos da Ubisoft. Este jogo foi desenvolvido com a ajuda de egiptólogos que compreendiam a língua e sua longa história. O jogo reuniu milhares de imagens de hieróglifos anotadas manualmente. Cada imagem continha marcações precisas, feitas por especialistas, o que permitiu que os computadores aprendessem com um material preciso e detalhado. Essas imagens ensinaram a Google como cada símbolo é formado, como se encaixa em uma linha de um livro didático e como pode aparecer em diferentes formatos ou em variados estilos de figuras. Combinadas, essas exemplificações manuais formaram um rico conjunto de aprendizado para sistemas ultramodernos. Juntos, Fabricius e a ação da Ubisoft deram à EA ultramoderna uma base sólida. Com esses recursos, os computadores puderam começar a buscar hieróglifos individuais e conectá-los a significados, padrões e formas conhecidas. Esses sistemas também possibilitaram a comparação de inúmeras amostras do mesmo sinal, ajudando os sistemas a compreender a variação natural ao mesmo tempo que relacionavam o símbolo correto. Graças a essa abordagem participativa, os pesquisadores podem abordar elogios fúnebres danificados com ferramentas muito mais confiáveis e precisas do que qualquer coisa disponível em gerações anteriores. Quando os modelos de EA sugerem possíveis interpretações para uma linha danificada, eles não se limitam a fornecer uma resposta definitiva. Em vez disso, os pesquisadores dão o próximo passo, que é verificar as sugestões com fontes confiáveis. É aqui que os grandes dicionários e bancos de dados egípcios se tornam especialmente importantes. O glossário Linguae Égyptiaire é uma das ferramentas mais valiosas para a compreensão da escrita egípcia antiga. Ele permite que os estudiosos pesquisem todas as ocorrências conhecidas de uma palavra em mais de 3.000 registros de textos antigos. Dessa forma, os pesquisadores podem ver como uma palavra era usada, onde aparecia e como seu significado pode ter mudado ao longo das diferentes épocas. Essa ampla gama de exemplos ajuda a confirmar se uma sugestão de EA realmente faz sentido dentro do contexto histórico mais amplo da língua. Outra referência importante é o Dicionário Demoníaco, de Chicago. Esta obra foi elaborada lentamente ao longo de várias décadas e explica como cada palavra funcionava na vida cotidiana, nos sistemas jurídicos no comércio e nos escritos religiosos. O dicionário concentra-se no mesmo tipo de linguagem usado na seção intermediária da Pedra de Roseta, o que o torna especialmente útil para verificar textos restaurados. Os estudiosos podem testar se uma palavra proposta realmente se encaixa no estilo, funcionamento e significado esperados para esse tipo de dicionário. Essas referências atuam como árbitros. Elas ajudam a determinar se uma sugestão de IA é aceitável ou incorreta. No entanto, ela não pode ser aceita se a palavra sugerida violar as regras da gramática egípcia. No entanto, é provável que seja rejeitado se usar um termo que não apareça de forma diferente em 3.000 ocorrências da anotação. Mas se a sugestão corresponder a uma expressão conhecida que aparece em outra interpretação do decreto, ela também passa no teste. Essas causas garantem que as linhas restauradas permaneçam fundamentadas em comprovação real e não em suposições.
Um dos principais pontos fortes dessas ferramentas de IA é a forma como demonstram seu funcionamento. Elas não ocultam o processo que leva a uma leitura sugerida. Sistemas semelhantes ao Ítaca e ao Anias listam facilmente todas as causas que compararam e todas as expressões correspondentes. Eles também mostram o nível de confiança para cada sugestão, dando aos pesquisadores uma noção da força ou da fragilidade da correspondência. Essa abertura permite que qualquer estudioso reconstrua o sentido passo a passo. Eles podem revisar as comparações, examinar as correspondências e decidir se a lógica do modelo faz sentido. Essa transparência gera confiança e ajuda a evitar que crimes se transformem em conclusões importantes. De fato, apesar dessas vantagens, a tecnologia ainda tem limites, e os especialistas são cuidadosos em reconhecer esses limites. A IA não pode recriar bustos que já existiram. Ela não pode reproduzir marcas que desapareceram com o tempo. Os estudiosos estão atentos ao perigo de forçar a correspondência, uma situação em que a necrologia é interpretada de uma maneira que corresponde à interpretação do modelo, em vez da comprovação física. Para evitar isso, a lápide física sempre vem em primeiro lugar. No entanto, a marca física tem precedência. Se uma análise tridimensional mostrar um sulco ou marca que não condiz com a leitura do modelo, nenhuma alteração digital poderá substituir o que está esculpido na lápide. O espaço físico na lápide é outro guia rigoroso. No entanto, a sugestão também deve estar errada. Se uma palavra sugerida ocupar mais espaço do que a linha esculpida, permite ela não será aceita. Além disso, se um símbolo proposto não corresponder à profundidade, ao ângulo ou à curvatura do sulco original, ele não poderá ser aceito. Essas regras garantem que as linhas restauradas permaneçam fiéis ao objeto real e não às suposições moldadas por software. Os especialistas usam a tecnologia como uma ferramenta útil, mas de forma alguma permitem que ela substitua a comprovação material. Agora que as linhas desaparecidas finalmente reapareceram graças a análises cuidadosas, imagens de melhor qualidade e estilos digitais transparentes, surge uma nova e importante questão. Os estudiosos querem entender o que essas palavras restauradas dizem. Querem saber se essas linhas recentemente visíveis alteram algo no próprio decreto. Também querem verificar se o livro didático recuperado modifica nossa compreensão dos pregadores que o escreveram, do contexto político em que foi criado, ou do jovem rei cujos louvores preenchiam o necrotério. Essas questões orientam a próxima etapa da exploração. As linhas restauradas contêm significados que podem trazer maior clareza ao propósito do decreto, à sua estrutura e à sua comunicação. Elas também podem ajudar os estudiosos a comparar essa interpretação com outros clones estabelecidos no Antigo Egito. Ao estudar as linhas recuperadas com precisão, os pesquisadores podem verificar se algum detalhe foi perdido repetido ou preservado de uma posição para outra. A inteligência artificial moderna reconstrói hieróglifos perdidos. Um tipo alternativo de IA desempenha um papel importante na restauração do corredor perdido da escrita egípcia antiga. Essa IA funciona de uma maneira semelhante à forma como os humanos entendem a linguagem. Modelos motores ultramodernos, análogos aos ossos usados em softwares de reescrita de frases, aprendem o fluxo e a métrica das palavras. Nesse modelo, eles aprendem a métrica dos hieróglifos, estudando milhares de textos egípcios. Esses modelos começam a perceber que certos símbolos aparecem juntos com frequência. Da mesma forma que obrigado, em português, geralmente é seguido por você. Os hieróglifos também seguem padrões familiares. Esse tipo de reconhecimento de padrões é o que ajuda o sistema a preencher as lacunas em monumentos danificados. Quando a borda da lápide se quebra e muitos sinais desaparecem, o modelo analisa os símbolos à frente e depois da lacuna e prevê o que provavelmente pertence ao espaço entre eles. Essa é a ideia central por trás de um projeto recente conhecido como motor iconográfico.
Os pesquisadores desenvolveram esse modelo usando dados do Thesaurus Linguae Egypti, de Berlim, a maior coleção de inscrições egípcias do mundo. Ao treinar o modelo com esse enorme conjunto de dados, eles criaram um sistema que analisa sequências de hieróglifos e sugere quais sinais podem estar faltando. Não se trata de fazer suposições absurdas ou arbitrárias. Em vez disso, utiliza os hábitos naturais da língua antiga para restringir as opções realistas. Essa combinação de dois tipos de Ieuma, que reconhece formas, e outra que compreende o ambiente, é o que torna o design ultramoderno da Rosetta tão eficaz. O modelo visual identifica os bustos que ainda existem, enquanto o modelo de linguagem preenche os espaços em branco com sugestões cuidadosamente elaboradas a partir de padrões. Trabalhando em conjunto, eles podem restaurar linhas que não eram completamente legíveis desde os tempos antigos. As raízes desse sistema remontam a trabalhos anteriores com outras escritas antigas. Em 2019, pesquisadores criaram um sistema de EA chamado Pythia. Esse sistema conseguia prever letras faltantes em lápides gregas danificadas. Quando uma lápide apresentava rachaduras profundas ou trechos faltantes, Pythia comparava o texto quebrado com milhares de exemplos completos em grego e gerava uma lista resumida de possíveis resultados. Em cerca de 3 em cada 4 casos, a restauração correta aparecia entre as principais sugestões. Um sistema posterior, chamado Ítaca, expandiu ainda mais essa abordagem. Ítaca não se limitava a restaurar o texto faltante. O sistema também conseguia estimar quando e de onde a anotação foi feita. Testes mostraram que os cronistas que trabalhavam com Ítaca concluíam seu trabalho com rapidez e mais precisão do que um chefe. Esses primeiros sucessos ajudaram a pavimentar o caminho para os modelos agora usados na Pedra de Roseta. Para a Pedra de Roseta, esse tipo de IA, com base na linguagem, é especialmente valioso. Vários clones sobreviventes do mesmo decreto ainda existem esculpidos em locais diferentes, semelhantes a Nubray Fila. Graças a isso, a IA consegue comparar todos os registros anteriores e pontuar instantaneamente as seções correspondentes. Um processo que antes exigia longas horas de referências cruzadas e verificação manual, agora pode ser concluído em segundos. A ideia continuou a crescer, e em 2025, a mesma abordagem chegou aos livros didáticos de latim. A DeepMind introduziu um sistema de IA chamado ANIAS, projetado para buscar correspondências em anotações latinas danificadas em outras fontes antigas. Esse sistema consegue analisar tanto livros didáticos quanto imagens para encontrar trechos que contenham os mesmos nomes, expressões ou padrões repetidos. Quando todos esses sistemas trabalham juntos, a restauração da Pedra de Roseta torna-se fluida e precisamente estruturada. O processo começa com a criação da imagem mais nítida possível da lápide. Os pesquisadores tiram milhares de fotos sob diferentes ângulos de iluminação e as combinam para criar um mapa tridimensional detalhado de todo o rosto. De fato, os bustos mais tênues, os ossos muito superficiais ou frágeis para serem vistos a olho nu, tornam-se visíveis dessa forma. Após o mapeamento do rosto, a próxima etapa é executar uma IA que delineia cada traço restante. Assim que cada figura é capturada, ela é transformada em uma identificação digital como um ponto minúsculo que identifica a figura. Pode dizer que um objeto como este é um falcão, ou que isto é uma tala de imobilização. Com esses IDs digitais em funcionamento, os símbolos também podem ser alinhados com as outras duas escritas na lápide, a demoníaca e a grega. Todas as 3 escritas transmitem a mesma mensagem esculpidas lado a lado, portanto a correspondência entre elas ajuda a produzir uma estrutura completa. Quando a seção iconográfica está quebrada ou ausente, o sistema não para. Ele verifica automaticamente as outras cópias sobreviventes do decreto, instaladas em diferentes locais do Egito.
No entanto, o modelo usa esse julgamento completo como um complemento. Caso um julgamento ausente na Pedra de Roseta apareça integralmente na interpretação estabelecida em Nubra. A escrita grega na Pedra de Roseta também ajuda, pois suas linhas de letras nítidas mostram o comprimento que cada linha do livro didático deveria ter. Comparando os comprimentos das linhas nos 3 idiomas A e I, consegue estimar quantos hieróglifos deveriam ocupar o espaço faltante. O processo continua reunindo todas as representações sobreviventes e alinhando cada peça, integrando os textos gregos demoníacos e iconográficos em uma estrutura coordenada. O sistema encontra padrões no comprimento das linhas expressões repetidas e ideias correspondentes. Cada escrita fortalece as outras. Quando uma língua está incompleta ou ausente, outra a complementa. As linhas faltantes e a verdadeira imagem. Quando as linhas faltantes da Pedra de Roseta foram finalmente restauradas, toda a estrutura se transformou. Já não parecia um artefato danificado contendo fragmentos de antigas decisões. Em vez disso, trazia consigo um registro completo e vibrante de como o Antigo Egito realmente funcionava. Essas inscrições recuperadas transformaram a lápide em uma janela transparente, revelando a política, o poder, a plutocracia, a responsabilidade e a sobrevivência em um mundo que havia desaparecido há mais de 2000 anos. O monumento familiar ganhou nova vida, revelando um sistema complexo moldado por pressão, necessidade e acordos meticulosos que mantinham a região unida. Mais de 2000 anos depois, o Egito tentava se reconstruir após tempos de turbulência e conflitos. O país havia passado por longos períodos de conflito e insegurança e agora exigia equilíbrio. Nessa época, um soberano chamado Ptolemy V ocupava o trono, governando uma região que ainda se recuperava. Seu desafio não era apenas liderar, mas também unir uma terra repleta de forças diversas, cada uma puxando em uma direção diferente. Dentre essas forças, o grupo mais poderoso não era o dos guardas, que protegiam as fronteiras, nem o dos governadores, que administravam as regiões originais, mas sim o dos pregadores. Eles exerciam uma influência extraordinária sobre a vida cotidiana, a vida espiritual e a frugalidade. Esses pregadores representavam muito mais do que meros números religiosos. Eles eram diretores, zeladores de tabernáculos e defensores da riqueza e da terra. Os tabernáculos eram instituições importantes e os pregadores controlavam cofres enormes. Administravam as terras de cultivo, coletavam oferendas, supervisionavam os festivais e atuavam como a voz dos deuses. Por isso exerciam influência sobre o povo, e seu apoio era essencial para qualquer soberano que desejasse paz e cooperação em toda a região. O decreto da Pedra de Roseta, quando todas as peças que faltavam foram reunidas, mostrou exatamente a importância dessa relação. O texto completo se assemelha a um acordo, um entendimento coletivo esculpido em lápides, para que todos pudessem vê-lo. Funciona quase como um contrato escrito entre o rei e os líderes religiosos. Os trechos restaurados mostram como ambos os lados ofereciam benefícios em troca de estabilidade e harmonia. Tomé V exigia a fidelidade dos pregadores. E assistis a teus personas. Duas avenidas exigiam proteção, reconhecimento e segurança. Na comunicação restaurada, as subvenções do rei beneficiavam os pregadores, os tabernáculos e a comunidade em geral. Não se tratavam de pequenas dádivas. Incluíam alívio fiscal, reduções de impostos e diversos tipos de remissão destinados a aliviar os encargos. Ao mesmo tempo, os pregadores prometeram apoio espiritual por meio de orações, celebrações e festas que fortaleceriam a imagem e a autoridade do rei. Seu papel era reconhecê-lo, assegurar-lhe o favor divino e apresentá-lo como o soberano legítimo amado pelos deuses. O decreto lista detalhes verdadeiramente claros e específicos.
menciona burocratas, reduções no pagamento de impostos, cotas de grãos e atos de misericórdia, que trouxeram alívio a muitos. Esses benefícios foram estruturados para apoiar os pastores, os agricultores e os trabalhadores do tabernáculo, permitindo que diferentes setores da sociedade respirassem um pouco mais aliviados. Em troca, os pregadores se comprometiam com orações destinadas a proteger o rei, grandes carnavais, planejados para manter a região unida, e ciclos tradicionais, que lembravam a todos da posição sagrada do rei. Entre as 3 inscrições na lápide, iconográfica, demoníaca e grega, é o texto grego que oferece a explicação mais precisa. A parte grega oferece um resumo claro e direto da conduta do rei. Afirma que Tomé V reduziu alguns impostos e aboliu outros completamente. Essas decisões visavam apoiar tanto os soldados que defendiam a nação, quanto os agricultores que alimentavam a população. Mostra que o alívio fiscal tinha como objetivo estabilizar a região em todos os aspectos. O texto grego também confirma que as comunidades rurais mantiveram sua própria renda sem impedimentos. Suas terras, propriedades, utensílios de mesa e grãos foram protegidos. Nada podia ser confiscado ou tomado pelo governo. Isso significava que as comunidades rurais permaneceram financeiramente estáveis, permitindo-lhes continuar desempenhando seu papel vital na sociedade. As inscrições restauradas também deixam claro que a taxa de imposto para os próprios pregadores foi fixada permanentemente. Ela não poderia ser aumentada no futuro, garantindo segurança a longo prazo para os pregadores. Tudo isso pode parecer um mero detalhe administrativo, mas no Antigo Egito, essa era a base da sobrevivência. Essas medidas não eram pequenas adaptações. Eram maneiras essenciais de manter o país funcionando e evitar novas ondas de instabilidade. Tabernáculos fortes significavam comunidades fortes. Acordos claros resultavam em menos conflitos e impostos estáveis. Permitiam que as pessoas respirassem aliviadas em tempos de pressão futuros. Com essas inscrições restauradas, a lápide mostra exatamente o quão profundamente as opiniões fiscais moldaram a estabilidade do país. Além da política do plutocrata e do poder, o decreto também aborda a compaixão. Esta parte do texto restaurado confere outra perspectiva à comunicação. Mostra que o rei não estava apenas firmando acordos com pregadores importantes. Ele também buscava demonstrar bondade de maneiras que ajudassem as pessoas comuns. O decreto se refere a condutas destinadas a aliviar os sofrimentos e restaurar a paz. Esses momentos de misericórdia nos lembram que a liderança, no Antigo Egito, não se resumia ao controle, mas também ao cumprimento de necessidades e à oferta de alívio quando possível. Com as linhas faltantes, agora completas, a pedra de Roseta se torna muito mais do que uma ferramenta que auxilia estudiosos na compreensão da hieróglifos. Ela se torna um registro completo de como uma nação tentou se reconstruir após o caos. Ilustra como um rei negociou apoio, como pregadores mantiveram influência, e como ambos os lados dependiam um do outro para manter o Egito estável. Mostra as escolhas práticas que moldaram a vida no campo, as mudanças nos deveres, os estoques de grãos, os festivais, as orações, os direitos, as regras e as responsabilidades compartilhadas. Os traços restaurados também nos ajudam a perceber o quão precisamente equilibrado era o poder. O rei tinha autoridade, mas sua força dependia da cooperação. Os pregadores tinham influência, mas sua estabilidade dependia do reconhecimento real. A lápide captura essa relação delicada e mostra como ambos os lados trabalhavam para proteger suas posições em um mundo onde a sobrevivência exigia cooperação.